Bora, Fel, pré-jogo do Corinthians aí antes do jogo contra o Atlético Paranaense, um pouco da ESPN com a Lili Nascimento trazendo as últimas do Timão e também tem informação importante sobre algumas situações dentro do Corinthians. Na sequência vai ter o pessoal do Energia 97 com o Mano trazendo muita coisa do Coringão pra gente, hein? Comenta aí o seu placar, eu vou chutar aqui 2-1 pro Coringão. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Também, Lili Nascimento. E o Corinthians terá uma formação parecida com a de domingo, quando o Timão bateu o Vasco em São Januário com toda a autoridade do mundo? Boa noite! Fala, Pirra, boa noite, beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Dorival não quer poupar ninguém, quer ir com força máxima nesses primeiros 90 minutos. Obviamente que não força máxima, porque tem alguns atletas no departamento médico, além do Ranieri, que vai cumprir suspensão. Então a gente sabe que Yuri, Carrilho, Martínez e o lateral esquerdo Hugo estão no departamento médico ainda. Mas tem o retorno do Memphis Depay. Fica aquela dúvida se ele vai começar jogando ou não. Ele tá voltando de lesão, teve aí um desconforto, uma lesão na posterior da coxa direita, ficou cerca de 20 dias fora, se recuperou, tá treinando normalmente, viajou pra cá, inclusive ontem lá no hotel, atendeu a torcida, ficou um tempão autografando camisas, outros jogadores também, mas a gente fala dele porque ele retorna de lesão, então a dúvida fica em relação ao Memphis, se começa jogando, se entra ao longo da partida, a gente lembra que é um gramado sintético, né, ele sofreu essa lesão aí enquanto jogava contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, a gente aguarda para ver uma hora antes do jogo, sai a escalação oficial, mas eu quero te mostrar uma coisa, eu tô aqui do lado da torcida visitante, obviamente ainda não dentro da arena, eu vou pedir pro Leco, nosso repórter cinematográfico, me acompanhar, que a torcida do Corinthians fica aqui nessa rua, a arena tá bem ali na frente. Inclusive a gente vê por aquela luz vermelha, que meu nariz só está vermelho porque tá refletindo aquela luz, tá? Não é por conta do frio. A gente sabe que é por conta do frio. Mas vou falar com a fiel torcida. 4.000 ingressos foram separados para os torcedores do Corinthians. Aí a gente se pergunta, né? Será que a torcida vai lotar? Eu respondo, vai. Já conversei com o pessoal do Corinthians que cuida dessa parte de ingresso, né? Então, tratando-se de Corinthians, os ingressos sempre se esgotam e aqui será a concentração dos torcedores. Vou falar aqui com esse torcedor. Como é que é seu nome? Meu nome é Gabriel. Gabriel, você é daqui? Eu sou do interior do Paraná, 150 quilômetros daqui. E aí você veio pro jogo, tá com ingresso? Vim pro jogo, já tô com ingresso aqui. Você falou agora sobre lotar. Se liberasse os 40 mil ingressos aí, a gente lotava igual. A Fiel sempre lota, a nossa parte a gente sempre faz. E é isso aí, vai Corinthians. Agora a Fiel representa bastante aqui, né? Em Curitiba, Paraná. É a maior de todas. A Fiel é a maior. E me fala uma coisa, Memphis Depay, você, pensando como o Dorival, colocaria ele pra começar a partida ou como ele voltou agora ao longo do jogo? Não, deixa o Memphis descansar, deixa o cara descansando, bota Guinegão e Kaique, se precisar coloca ele no finalzinho ali no tapetinho, né? Na grama sintética, não vamos forçar ele, deixa Guinegão e Kaique no ataque, o Dorival tá fazendo um bom trabalho aí, vamos confiar nele que na Copa do Brasil ele é bom. Agora, isso aqui se chama confiança, tá? Vou falar com mais um torcedor aqui, Leco. Tudo bem? Você também é daqui? Não, sou também de São Mateus do Sul. E aí, qual que é o teu palpite pro jogo dessa noite? São os primeiros 90 minutos, lembra que tem o jogo da volta. 1-0 pra nós hoje. 1-0? Isso. Pra ficar aquela emoção pro jogo da volta? Isso, pra ter uma emoção lá, mas ganhamos lá também. Ah, tá, então ganha nos 2 jogos. Isso, ganhando os 2 jogos. E pra você? Hoje é aquele 1-0 sofrido, gol do Guinegão de cabeça. Gol do Guinegão de Cabeça, né? O craque da bola. Ah, então pronto, tá falado, né? Inclusive, enquanto um fala, espera, deixa o Memphis descansando, se precisar coloca ele no jogo. Isso se chama confiança. Confiança porque o Corinthians vinha de 6 jogos sem conseguir vencer. Aí tem aquela vitória gigantesca diante do Vasco, chega confiante para esses primeiros 90 minutos. Eu sigo por aqui, Plirra. Quando quiser, é só chamar. E antes da vitória contra o Vasco, a gente eliminou o nosso filho, né? Que a gente é pai do Palmeiras. Pois é, eu volto com você, Plirra. Aí, ó, já se empolgaram aqui. Ó a boca, hein? Vai ficar falando palavrão do lado da Lili, ela dá dura geral aí, ninguém mais fala nada, ninguém mais apita absolutamente nada e é marcante mesmo a presença de torcedores dos grandes clubes paulistas no interior do Paraná, né? Isso desde sempre é tradicional. Sempre a presença muito grande de torcedores de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aí, vamos agora primeiro falar depois de falar do jogo aqui, meu Corinthians tem um acerto verbal aí pra renovar o contrato do Gustavo Henrique, né? Ele é um dos destaques ali, tem contrato até o final do ano.
Então o Corinthians já, né, olha, vamos renovar, porque tem jogado bem, é um destaque ali da defesa do Corinthians, então já começou a receber sondagens aí e tal, então nos próximos dias já o Stable vai renovar com ele. E, né, e o Guinegão, né, depois do passa-moleque lá do Bahia, embora ele tenha contrato até o final de 2027, né, vai dar uma valorização salarial para ele, ele tem 18 anos, e aumentar também a multa e também o tempo de contrato aí do Guinegão e do Gustavo Henrique. Essas são as prioridades por enquanto e para renovar, hein? Bento, é porque isso é necessário. Você tá utilizando o cara no profissional, com um contrato praticamente de categoria de base. Daqui a pouco aparece outro Bahia da vida aí e toma do Corinthians aí pela multa nacional. Sim. Inclusive, o Corinthians ele entrou na CNRD, que é aquela câmara que faz as disputas internas aqui entre os times brasileiros aí contra o Bahia, alegando aliciamento no caso aí do Furquim, lá do Cauê Furquim. Mas de verdade, Bento, você pode falar, é imoral, mas não é ilegal. Não é ilegal. O que esses clubes ingleses aí, o que esses clubes europeus estão fazendo aqui no Brasil, eles precisam de um CNPJ. Eles vêm aqui, pegam um clube aí que tá precisando de dinheiro. O Bahia, teoricamente, não era um clube falido, mas era um time aí que também não teria relevância nacional que tem se não tivesse um aporte financeiro europeu por trás. Então o Bahia, ele aceitou a proposta lá e fez a parceria. O que acontece? Esses caras, Bento, ao invés de pagar aí 60 milhões, 70 milhões de euros, talvez numa joia do futebol brasileiro, eles pagam 14, 15, 20 milhões de reais, que é o que a multa rescisória do moleque da categoria de base vale para o mercado interno. Que talvez um clube brasileiro não fizesse, esses clubes vão e fazem. Então, não é um negócio ilegal. Eles estão amparados pela lei. Enquanto não modificarem a lei, eu acho que não adianta o Corinthians alegar, foi aliciamento, não sei o quê. Foi cagada de quem tá lá embaixo. Exato. Porque na hora que chegou lá o parente pra renovar, os caras, não, mas é garoto. Não, ainda não tá pronto. Não tô utilizando no time de cima. Eu acho que o jumento que tá lá pra ver, quem presta e quem não presta na categoria de base, eu acho que ele tem que separar o joio do trigo. E convenhamos, o Corinthians não é um celeiro de craques. Então, o cara que é acima da média, esse cara tem que ser valorizado. Sim. Todo clube grande, Moscado, quando vê um né, moleque que é diferente, ô Bento, valoriza, velho. Você acha que o Estevão não tava blindado por um contrato mais alto, mesmo na categoria de base? Tava. Você acha que o Hendrick não tava blindado por um contrato mais alto, mesmo na categoria de base? Então, o estúpido que tá lá e falar, mas aqui tem um teto. Você faz um teto na casa do cacete. Você faz um teto na casa do cacete. É isso que você tem que fazer, um teto. Porque teto você dá pra jogador comum. Pra joia você não tem que dar teto, pra joia tem que estar acima do teto. Mas enfim, exatamente, não vou querer ensinar o padre a rezar missa, né, Bento? Exatamente. Bom, e hoje tem jogo. Hoje vai até o Furacão lá. Furacão? Cara, eu vi a escalação aqui do Atlético Paranaense, parece a escalação do Santo time André, difícil, velho. hein? É do Maringá. Sombra não. Não é difícil. Vamos vingar Não é difícil, vocês, não. vamos São vingar Paulo faz vocês, merda. Andrica. Vocês Não mostraram. quero merda, não quero ser vingado por esses marginais. vocês. Hoje a gente estaria falando Vingamos o Santinho aí, ó. Vingamos o Santinho no final de semana e agora vamos vingar o Tri. Farinha nenhuma vai Hoje vingar estaríamos falando de um clássico, né, nas quartas, né? olha aí. Seria Corinthians e São Paulo, né? Bento, correram de propósito. Correram de propósito. Não, sério, cara, essa daí foi. Olha, cara. Isso aí foi um feito. O São Paulo conseguiu fazer um feito mesmo. Mas fede de ruim, velho, tá de Paranaense. É sério. ruim mesmo. É ruim, velho. Ô, Bento, o Corinthians pra partida de hoje, ele tem o desfalque aí do Ranieri, que tomou o terceiro cartão amarelo. Deve ir com o Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e na esquerda o Bidu. Isso. O meio campo deve ter Maicon, Charles, possivelmente Bidon e Garro. E na frente, Guinegão e Kaique. Não deve fugir muito disso, não. Lembrando que o Garro também tá pendurado pra esse jogo, viu, Bento? Tá pendurado. E o deve ficar por opção no banco, né? O Memphis, né? O Memphis, ele tá relacionado, mas não deve começar o jogo, não. E nem deve, viu, Bento? Até por causa do gramado lá, né? Gramado sintético, sabe? Voltando agora de lesão. Agora, Se precisar, põe no segundo tempo pra correr um Olha, pouquinho lá, pra dar um pouco de ritmo. Alerta de jogo ruim. Mas na volta o Corinthians tem vantagem. Ainda sem o goleiro dele, né? Vai estar na seleção. Mas Não, mas vai jogar, tá louco? acho que passa. E aí, Bento? O jogo foi antecipado, então, passando a última informação, Bento, o jogo do Corinthians foi antecipado de quarta pra terça. Não, lembrando que não é na próxima quarta, daqui 15 dias o próximo jogo. Isso. 14, né? 14 não, 13, porque... 13 de outubro. Anteciparam pra terça aí, então... outubro não, setembro. 13 de outubro? Setembro. Anteciparam pra terça esse jogo, mas possivelmente o Hugo Souza deve jogar. Ele foi convocado como terceiro goleiro. Vai pegar um voo, mas não vai jogar, então... O segundo jogo do Brasil, que dia que é, mano? É terça também, não?
Não, o jogo do Brasil acho que é no domingo, não é o segundo jogo do Brasil? Confesso que eu não lembro. Mas aí é lá, não é contra a Bolívia o último? Mas é no domingo o jogo, não é? Deixa eu ver aqui. Mas se for domingo dá tempo de chegar. Ô Bento, Dá só tempo. fazer uma ressalva pro Garro aí. Meia não pode tomar cartão em um jogo como esse, hein, Garro? Então não seja burro, que o Corinthians tá dependendo de você pro próximo jogo. Tomar cartão por reclamação ou por alguma idiotice aí é uma cretinice sem tamanho. Depende, Isso é se ele quiser imperdoável. descansar um pouquinho, Maurício, ele vai tomar um amarelinho, velho. O jogo é terça, viu, Portugal? Terça, 9/9. Isso. Dá pra dar tempo de pegar um Óbvio avião e que dá. voltar. Óbvio que dá. Então o negócio é o seguinte, ô Bento, pra finalizar também, o Corinthians ele conseguiu aí a nulidade da cobrança aí contra o Juliano Bertolucci de quase 22 milhões e meio. Que estava atrelado a um processo de uma dívida que o Corinthians tem de 78 milhões e 200 com o Juliano Bertolucci. O Corinthians conseguiu derrubar aí esses juros que ele cobrava dentro do processo. O próprio juiz aí alega que não existe um parâmetro legal e uma conta talvez aí que desse margem aí para que ele cobrasse esse adicional. Então pro Corinthians aí já é uma economia dentro desse processo de quase 22 milhões e meio. Ô, mano, tu falou que a Corinthians Atlético é terça, é quinta que eu tô vendo aqui, dia 11. 9 a terça é o Brasil, Corinthians e Atlético, quinta, 11, aí dá tempo do cara chegar. Não, isso, foi pra então. quarta. No dia seguinte. O Voltou Brasil pra é quarta? quando? Então um dia só não vai dar não, hein? Mas a CBF ela tinha feito a alteração, viu, Bento? Vamos confirmar aí. Não, o jogo do Brasil é na terça, não é isso? Terça, 9. Então, Perfeito. O que a gente viu ontem, que inclusive a Letícia falou, que o jogo tinha antecipado pra quarta, que é o jogo ali Se for pra quarta, vai dar ruim, hein? Ele vai estar na Bolívia, né? Dá pra vir de madrugada. Não, terça, aí, né? acaba a terça, vem na madrugada e chega de manhã. Depende da baldeação aí, sei lá. Baldeação, irmão, é voo direto, tio. É voo fretado. Corinthians é rico. Os caras têm dinheiro. Os caras têm dinheiro, velho. Tá aqui, ó. Anteciparam pra quarta, dia 10, tá me falando o Tá Rafael vendo? aqui. Obrigado, Isso Rafael. aí, foi antecipado o jogo. Moscou, Chega tio. no calendário. Os caras têm dinheiro. Eu peguei aqui o Google, né? Ainda tá lá 11/9 ainda. Presta atenção, cara. Boa. Quero começar pelas escalações, né, de Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians a gente já tem trazido as informações, aliás, com exclusividade. O canal Café do Setorista vem informando desde a semana passada que a chance do Memphis estar em campo contra o Atlético Paranaense era grande. Foi relacionado, viajou, vai estar em campo e tem chance, inclusive, de começar a partida como titular. É claro que ficou uma dúvida porque o Dorival Júnior mexeu, né, durante o treinamento, exatamente na posição ali do Memphis, tirando o Memphis e colocando o Kaique. Mas quem começou treinando como titular foi o Memphis ao lado do Guinegão. Depois o Dorival Júnior colocou o Kaique em campo. Então fica essa dúvida, só se o Memphis vai iniciar a partida como titular ou entrar no decorrer da partida, tá? Então eu trago para você durante o dia aí, se a gente tiver a informação atualizada até a hora do jogo, se o Memphis vai ser titular ou não, de qualquer forma ele estará em campo. O Corinthians vai com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo, Michael, Bidon, Charles e Rodrigo Garro. E na frente, Memphis e Guinegão ou Kaique para iniciar o jogo. Esse, o Corinthians que vai enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, 21h30, o jogo em Curitiba. Já o Atlético Paranaense, muita gente falando que vai entrar com um time reserva, não acredito nessa lenda. Muita gente falando que vai entrar com um time misto, não acredito nessa lenda, tá? Só um jogador deve ser poupado, e não é poupado porque é a opção do Maionese, é poupado porque existe um desgaste muscular, né? Que é o Esquivel, lateral esquerdo. O Léo Derek pode ser o provável substituto dele, inclusive tem o volante Elan Ricardo, recém-contratado, que pode ser relacionado pela primeira vez. Provável Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians, tá, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com Santos no gol, Benavides, Beleza, Arthur Dias e Léo Derek, a linha de 4, Felipinho, Patrick e Zapelli no meio campo, Mendonça, ele mesmo, Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros no ataque, tá? Esse o provável Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians daqui a pouco, né? 21h30, cobertura total do canal Café do Setorista, aquele pós-jogo completaço para você. Deixa o like aqui. Ó, o Corinthians foi para cima do Bahia na CBF. O Corinthians entrou com uma ação na CNRD, tá? E quer que o Bahia pague o valor da multa rescisória europeia. Isso mesmo, porque o Corinthians acredita que o Bahia não teria, né, essa bala na agulha para chegar tirando um jogador do Corinthians da base, pagou a multa nacional, pagou só 14 milhões
pelo Cauê Furquim, atacante de 16 anos, uma das grandes promessas do Corinthians, tá? O Corinthians entrou com uma ação na CBF contra o Bahia, alegando aliciamento, solicitou a CBF que adote medidas, né, condenatórias contra os baianos e cobra a multa de 50 milhões de euros, 315 milhões de reais, valor referente à multa rescisória para o mercado internacional. Eu falo multa europeia, mas é mercado internacional, tá? E ainda o Corinthians quer que pague uma multa de 200 vezes o salário do atacante, vai dar aí por volta de cerca aí de 10 milhões de reais, tá? Agora é aguardar, a CNRD costuma ser acionada, né, para solucionar disputas entre equipes brasileiras, segundo, né, os estatutos de transferências da CBF e da FIFA, tá? Só para você entender o que é CNRD, é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? Então vamos aguardar para ver se o Corinthians vai levar essa. O Corinthians se apega aí em vários artigos, eu tenho tratado desse assunto há muito tempo aqui, colocado para vocês os artigos. O Corinthians se baseia em lei da FIFA, da CBF, na Lei Geral do Esporte, tem muita coisa, né? O Corinthians ainda acredita, né, que pode ganhar uma grana a mais. Eu acredito que a melhor coisa é um acordo, né? O Bahia paga um pouco mais pelo jogador, porque o Cauê Furquim já até provocou a torcida, também ajudou, né, nessa transferência. Acho que nem vale mais a pena ter esse garoto, mas, enfim, se for para ficar sem nada e tê-lo de volta, claro, beleza, mas eu prefiro que chegue a um acordo e o Corinthians ganhe uma grana, porque está precisando, e a ingratidão que fique no Bahia. Deixa o like aqui, comente aqui. Na semana passada eu trouxe uma informação exclusiva que 3 empresas procuraram o Corinthians e o Corinthians negocia com 3 empresas para revender os name rights da Neoquímica, né, que hoje é a Neoquímica Arena, né, estádio do Corinthians. Trouxe informação que a multa está entre 50 e 70 milhões de reais da Neoquímica Arena, tá, para quebrar esse contrato. É uma multa significativa, mas o Corinthians quer que as empresas que venham fechar o negócio arquem com o valor dessa multa, tá? Eu sempre elogiei essa venda, porque foi na pandemia, tá? As pessoas também falam mal de tudo, mas eu achei que foi uma boa venda dos name rights na pandemia. Sempre elogiei, mas agora é a hora de conseguir, né, um valor maior e o Corinthians está em cima disso, tá? Vamos lá, tirar o óculos aqui, né, para nunca refletir. Vamos aos novos valores, tá? O Corinthians conversa e a expectativa é fechar os name rights por 700 milhões de reais por 10 anos, tá? Por 10 anos. Assim, a Neoquímica Arena seria paga, tá? Só para você ter uma ideia, 700 milhões de reais por 10 anos, precisa ser um gênio da matemática, 70 milhões de reais por ano, com a nova empresa pagando, né, a multa rescisória da Neoquímica, tá? Então, a ideia do Corinthians hoje é passar a receber 70 milhões de reais no mínimo por ano em um novo acordo, tá? De venda de name rights da Neoquímica Arena, que é a arena do Corinthians. É um valor que ainda não vazou, uma informação exclusiva para você. Muita gente talvez ache pouco, mas hoje a Neoquímica Arena paga 18 milhões de reais por ano, tá? E repito, para mim foi fechado um bom valor na época, em 2020, ano da pandemia, né? Tanto que todo mundo comemorou e não houve uma crítica na época. Porque o negócio da Arena, todo mundo gosta de criticar tudo, né? Até quem tem casa financiada em 400 anos critica que o Corinthians financiou o pagamento da Neoquímica Arena. Enfim, para mim foi bem vendido e agora é hora de ser bem vendido de novo, revendido, né? Os name rights. Enfim, vamos aguardar, o valor está aí para você de forma exclusiva, 700 milhões de reais, 70 milhões por ano, é o que o Corinthians deseja pagar pelos novos name rights da Neoquímica Arena. Pode rolar uma extensão maior ainda com, né, camisa, foi como a Neoquímica Arena foi assim, a Neoquímica, name rights e também o Master, pode rolar uma grana a mais com o Master e até, quem sabe, com o CT Joaquim Grava. Vamos aguardar a informação exclusiva para você. Deixa o like, comente aqui embaixo. Então é isso, finalizando aí com o Energia 97, né? Um pouquinho também da ESPN, pré-jogo aí, lá na Arena da Baixada. Os caras do Atlético tá confiante, hein? Um time ruim desse aí, um time fraco desse, capengando na Série B, mas torcedor, independente do time, né? Os caras tão confiantes até demais.
Não sei se ele sabe que tem um segundo jogo aqui na Neoquímica, né? E o bagulho é louco. Então, vamos ver como o Corinthians vai se comportar, né? Tudo vai depender também do comportamento do Corinthians nesse jogo. Se vai entrar, como o Mano fala, né? Com sangue doce, ou se vai entrar com sangue nos olhos, cara. Se entrar achando que vai ganhar a qualquer momento, igual entrou contra o Juventude, aí, meu irmão. Porque lá é chato jogar por conta da atmosfera lá do estádio, lá e tal, né? Nem tanto pelo time do Atlético Paranaense, que é um time fraco. Mas também a gente tá com alguns desfalques aí, né? O Memphis tá no banco, o Ranieri suspenso. O Garro não sei se suporta o jogo inteiro. A gente tá sem Roberto, sem Carrilho, né? Então vamos ver como que esses caras vão se comportar. Se o time mostrar a mesma organização que teve contra o Vasco, aí sim. E a perspectiva pro trabalho do Dorival já muda. Aí, porque a gente começa a achar realmente tá começando a andar ali, o time tá começando a encaixar, porque teve uma semana livre de treinamentos, né? Da partida pro Vasco ali. E o time realmente mostrou uma evolução, jogou muito bem. A gente espera que continue assim, pra gente poder avançar para essa semifinal, que é muito importante financeiramente. E também, cara, a semifinal é só no final do ano, em dezembro, então dá para descansar bastante, dá para focar no Brasileirão e chegar tranquilo para essa semifinal aí, né? Que eu não sei se já tem chave confirmada ali, se é contra. Não sei se é sorteio, vou ter que ver isso daí. Então, isso começa o palpite aqui do jogo, vou chutar 2-1 pro Corinthians. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.